Fala, mergulhador, como é que você tá? Tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre anti-design. Na verdade, a gente vai ver como que a gente configura no anti-design dentro do nosso projeto do zero, beleza? Bom, então para isso eu já estou com uma aplicação, na verdade estou com um projetinho rodando aqui de fundo, beleza? Eu acabei de inicializar ele, é um projeto bem simples que eu inicializei com o npx create react app, tá? E aqui dentro do meu projeto eu tenho esse diretório aqui, beleza? Eu só dei uma limpada bem rápida, nem apaguei tudo que tinha que apagar, eu posso apagar esse log.svg aqui, esse report web vitals também, e remover ele aqui do meu index, eu já tinha removido ele também. E esse aqui é o setup test também, não me interessa muito não. Beleza? Então eu estou com uma aplicação bem simples rodando, simplesmente um app. Ele tem essa função aqui, beleza? Que na verdade tem esse componente app aqui, que ele tem uma div, que tem um header, e dentro do header tem esse H1 escrito batata, e ele renderiza basicamente a mesma coisa aqui na minha aplicação. Show de bola! Então essa aqui é a base que eu vou estar utilizando, ou seja, um projeto do zero, porque na maioria das vezes, quando você for trabalhar com anti-design, como ele é uma lib de componentes e ela basicamente provê diversos componentes, você quer inicializar o seu projeto utilizando ela, né? Porque é para você aproveitar ela ao máximo, ou seja, o máximo dos componentes. Dificilmente você vai querer injetar uma lib tão grande como essa aqui, que é o anti-design, porque ela abrange muitos componentes no meio do seu projeto, né? Porque às vezes não vale nem tanto a pena assim você colocar, porque o anti-design, como eu disse, é uma lib muito grande, ele tem diversos componentes. Então, se você já começou escrevendo seus próprios componentes e você quer colocar o anti-design no meio deles, talvez não seja a melhor ideia. Mas vamos começar aqui com a nossa aula, então, beleza? Então aqui eu estou dentro do site ant.design, beleza? Que é esse site que tem aqui. E dentro dele eu posso simplesmente selecionar essa caixinha aqui de docs, né? Selecionar a caixinha não. Posso acessar o menu de documentação e eu já vou cair direto nessa documentação aqui, ó, que é do Docs React Introduce, beleza? O anti-design, ele tem, se eu não me engano, ele também tem tanto para Vue quanto para Angular, mas o major dele mesmo é o React, né? Tanto é que quando a gente clica nas documentações aqui, a gente já cai direto aqui dentro da documentação do React. Bom, antes de começar, é importante que você entenda que ele funciona dentro do Internet Explorer 11, ou seja, as versões 10, 9 e anteriores não vão, o anti-design não suporta essas versões anteriores, e o Microsoft Edge, então se você precisa dar suporte para o Internet Explorer, se bem que isso é uma coisa muito, assim, hoje em dia a gente não se preocupa tanto, porque até a Microsoft já dropou o suporte ao Internet Explorer, a qualquer versão do Internet Explorer. Então a gente não tem que se preocupar tanto com isso, mas caso a sua empresa solicite, né, que você dê suporte, você não vai poder utilizar o anti-design. Ele dá suporte para as últimas duas versões do Firefox e do Chrome, Safari, Opera e Electron também, sempre das últimas duas versões. É isso que ele propõe aqui, beleza? Então, para a gente começar, a gente precisa estar instalando o anti-design dentro do nosso projeto. Então, para instalar, eu vou abrir um novo terminal aqui, e dentro do meu projeto eu vou executar o comando yarn add antd, beleza, que é o nome do pacote, vou escrever errado, é antd, né, de anti-design. Se você estiver utilizando o npm, ao invés de você colocar yarn add, você vai digitar npm install, beleza? Esperar ele terminar de instalar aqui, pode demorar um pouquinho, como eu disse, o anti-design, por ele ter um set de componentes muito grande, né, você pode ver aqui ao lado, ele tem muitos componentes, com bastante variantes e tal, ele acaba demorando um pouquinho para instalar dentro do projeto, beleza? No caso que ele já instalou, porque ele já estava cacheado, né, eu já tinha instalado ele antes. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse terminal, não preciso mais dele, show de bola, e eu vou configurar ele aqui dentro do meu projeto, tá? Então dentro do meu arquivo index.testx, que é aquele arquivo onde a gente renderiza, a gente faz essa chamada, né, do react DOM.render, que é onde a gente vai renderizar a nossa aplicação mesmo, a gente está renderizando o nosso app atualmente aqui, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser então parar de importar esse arquivo index.css, eu não quero importar mais ele dentro da aplicação, beleza? Se eu volto aqui na minha aplicação e atualizo, ela tá ficando com umas bordas aqui ao lado, a fonte também desapareceu e tal, mas não tem problema, eu realmente quero que isso aconteça. Por quê? Porque agora a gente vai importar diretamente do nosso anti-design, a gente vai importar o arquivo CSS dentro dele, beleza? Então, para a gente fazer essa importação, né, onde fala para a gente fazer essa importação? Aqui dentro das docs, um pouquinho logo abaixo, né, logo após a gente fazer a instalação dele, ele fala para a gente importar esse arquivo CSS aqui. Então a gente vai fazer a importação dele aqui dentro do index, show de bola. E agora eu vou salvar, se eu voltar aqui na minha aplicação, vamos dar uma atualizada nela aqui. Beleza? Sumiram aquelas bordas, né? Porque ele já fez todo o reset de CSS e a fonte aqui foi aplicada a fonte padrão
do anti-design também. Show de bola? Bom, então isso não é o suficiente, beleza? Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar importando dentro do meu anti-design, né, dentro do pacote do anti-design, que foi aquele pacote que a gente acabou de instalar, eu vou importar um carinha chamado config provider. Então eu vou colocar ele em volta do meu app aqui, nesse config provider, show de bola. Então eu vou englobar o meu app com ele. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o locale dele é português do Brasil, né, porque ele vem inicialmente com as coisas configuradas, né, com as datas, enfim, os textos, enfim, todos configurados em inglês por padrão. E a gente quer colocar ele em português por padrão. E ele já vem traduzido, tá? Então a gente pode importar o PTBR, né? Ou seja, português do Brasil, da onde? Do nosso pacote anti-design, a gente vai acessar lib, locale e PTBR aqui, beleza? E a gente copia e cola. Na verdade, a gente utiliza essa importação aqui do PTBR dentro do nosso locale do config provider. Agora, se a gente voltar na nossa aplicação e atualizar, você vai ver aqui que não mudou em absolutamente nada, beleza? Isso aqui não tem nada a ver com internacionalização, ele simplesmente tem a ver com a tradução de componentes nativos do anti-design, né? Os componentes padrões do anti-design aqui. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir dentro do meu app e eu vou substituir esse app que a gente tem hoje por um layout padrão do anti-design, né? Ele já provê para a gente alguns layouts, então se a gente der uma olhada aqui embaixo em Components, na verdade aqui ao lado, né, em Components, a gente seleciona Components aqui em cima, aqui ao lado a gente tem essa opção aqui, ó, Layout. A gente dá uma olhadinha aqui embaixo, ele já traz alguns layouts por padrão pra gente, beleza? A gente pode configurar, tem muitas opções de configuração de layout, mas eu gosto de selecionar, pelo menos para ter uma base, um layout padrão que ele fornece aqui. Então tem diversas opções, eu vou estar selecionando uma opção mais simples aqui, que é essa aqui ao lado, né? Que ele é simplesmente um layout legal, ele tem uns íconezinhos aqui ao lado, tem um menu lateral, um header e um corpo. Show de bola? Acho que isso aqui é suficiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, né, que é esse o layout que eu quero selecionar, e aqui embaixo ele tem essa opção Show Code, né, abaixo aqui da descrição sobre o que é o componente, ele tem esse último íconezinho aqui chamado Show Code, eu vou selecionar ele, e aqui agora eu tenho todo o código do meu componente. Show de bola. Eu vou copiar tudo, exceto essa parte do React DOM.render, ela não é necessária, beleza? Vou copiar todo mundo que tem aqui e eu vou substituir por todo o conteúdo que tem dentro do meu app.tsx. Bom, então aqui agora ele já me deu uma série de erros, tá? Primeiro ele está dando um erro aqui de tipagem, beleza? Falando que o Collapse tem o tipo N por padrão aqui. Então o que você pode perceber? Que na documentação eles estão utilizando Class Components, mas eu não gosto de utilizar Class Components, não tem necessidade de a gente estar utilizando, eu prefiro utilizar Functional Components. Então para isso eu vou estar recortando todo o JSX que tem aqui dentro, beleza, dessa classe, show de bola, vou estar recortando toda ela. Olha só que legal, agora eu vou estar transformando esse carinha aqui num componente funcional. Para isso eu vou estar removendo todo o código que tem aqui dentro, beleza? Exceto o JSX, né, porque ele eu recortei. Então vou criar uma função aqui chamada de app mesmo, show de bola. E vou dizer que ela retorna... Opa, acho que o meu teclado desconfigurou. Exato, meu teclado tinha desconfigurado. E vou dizer que ela retorna o quê? Ela retorna todo aquele JSX que a gente tinha aqui anteriormente. E a única coisa que eu preciso fazer nesse momento, lembra que antes eu tinha todo aquele estado e tal? A única coisa que eu preciso fazer é criar um estado, né? Vou chamar esse estado de Collapsed. Aqui, eu vou criar um setter para ele, né? Um set Collapsed. Utilizando o nosso amado hook useState. Né? Ele vai iniciar aqui como false. Show de bola. Então, esse collapse já está sendo utilizado aqui dentro do Cider. E agora, nesse método onCollapse, eu vou passar a referência para esse set collapse daqui, né? Para o método setter que a gente tinha. Show de bola. E aqui embaixo eu vou simplesmente dar um export default no meu app, né? Nessa função app que a gente acabou de declarar aqui em cima. Vou salvar e vamos voltar para a aplicação para entender o que está acontecendo aqui. Olha só que bacana, a nossa aplicação agora ela tem esse layout que a gente tinha acabado de selecionar. Beleza? Nossa aplicação ela tem todo esse layout aqui. Eu posso fazer o shrink fazer o collapse, na verdade, desse menu aqui lateral e tal, e já está tudo funcionando, tudo bem bonitinho, beleza? Bom, uma outra coisa que você pode perceber também é que o header aqui ele está com um background diferente, né?
porque aqui ele está com background branco e aqui ele está com background preto. É porque aqui embaixo tem esse arquivo CSS, beleza? Esse código CSS, na verdade. A gente pode vir aqui na nossa aplicação, né, dentro do app.css, colar isso aqui dentro, certo? E importar aqui em cima o nosso arquivo app.css. Show de bola. E aí, nesse momento, se a gente atualizar a aplicação, beleza, ela já está funcionando do jeito aqui esperado. Uma outra coisa também que pode estar afetando é que esse header que a gente tem aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó, ele tem esse div class name logo, beleza? Esse espaçamento que tem aqui em cima, e esse logo é uma coisinha, é uma caixinha quadradinha, né, que tem aqui. Então a gente pode simplesmente copiar esse código aqui CSS, né? Que seria tipo um placeholder para onde a logo ia estar. Eu posso colocar um ponto logo aqui e colar o código CSS que eu tinha lá. E agora, olha que bacana, a gente tem aquele espaçamento da logo certinho, funcionando exatamente igual está funcionando aqui. Então é assim que a gente coloca o layout dentro da nossa aplicação, beleza? Bom, então vamos explorar um pouquinho mais o Anti-Design, né? Vamos ver quais são os componentes que ele tem disponíveis aqui para a gente. Então, o primeiro componente que eu vou dar uma olhada aqui nesse momento vai ser o componente, eu vou pegar um componente aleatório, na verdade, né? Eu vou pegar esse componente de input aqui, né? Para falar de formulário, então. O componente de input, ele tem, quando você acessa a documentação do Anti-Design é muito boa. Quando você acessa essa documentação, ele te dá, basicamente, vários exemplos, né? Daquele componente, das variantes daquele componente. Então, aqui é um input simples, né? Que a gente tem um input maior, o tamanho padrão, um pequeno. Aqui ele coloca um prefix, né, e um sufixo, na verdade, afix e um sufixo. Você pode alterar aqui o prefixo. Enfim, ele tem diversas variantes aqui desse mesmo componente, né, que são as formas de a gente utilizar esse componente. E todas, para cada uma delas, ele tem esse botãozinho Show Code, que ele vai mostrar basicamente como que a gente utiliza esse componente, na verdade, né. Claro que esse React DOM.render aqui a gente não precisa dele, tá? Porque a gente já está fazendo o React DOM render lá dentro do nosso index.tsx, a gente já renderiza ele, a gente já faz o bind lá dentro do nosso root, então dentro dos nossos componentes a gente não precisa ficar re-renderizando, né? Na verdade a gente nem pode ficar re-renderizando as coisas ali dentro. Então eu vou copiar aqui esse input, só para a gente ver ele funcionando, e eu vou criar um novo componente aqui dentro do meu diretório de componentes, né? Vou até aumentar aqui o tamanho, e vou chamar esse cara aqui de body, né? Que vai ser basicamente o corpo. Vou criar um novo diretório aqui dentro, chamado corpo. Vou ter um arquivo body.tsx aqui dentro, show de bola, e eu vou já dar um export default de uma função, beleza? Vou chamar essa função aqui de body, que é o nome do meu componente. E eu vou dizer que ela retorna esse input. Para a gente fazer o import das coisas automaticamente, é só a gente clicar no nome do componente aqui, né, no final do nome do componente, apertar Ctrl espaço, e repara que o Visual Studio Code ele já deu essa opção aqui de auto-import from Ant-D, né, ou seja, ele identificou que essa biblioteca Anti-Design ele exporta esse carinha chamado input, beleza? E a gente acabou de fazer o auto-import dele, né? É só apertar Enter que ele automaticamente adiciona essa linha aqui pra gente. E agora dentro do meu app.tsx, aqui ao invés de build is a cat, né, que é basicamente o que está sendo renderizado aqui no meio, eu vou renderizar esse componente body, que é aquele componente que a gente acabou de criar. Perfeito? Então ele fez a mesma coisa, né? Eu fiz o auto-import aqui, eu digitei body, ele já identificou que o body estava vindo aqui desse componente, né? Ele já estava sendo exportado aqui dentro desse arquivo e ele já fez o auto-import aqui para mim automaticamente. E agora, olha que interessante, no meio da aplicação, vou dar até um zoom nela aqui, ele tá com ele colocou esse input aqui pra gente. E a gente pode personalizar esse input, né? Agora vamos começar a mexer dentro desse body.tsx, a gente pode personalizar esse input aqui com algumas coisas, né? A gente pode adicionar algumas coisas dentro dele. Então, o primeiro, no caso aqui, é um placeholder, né? Que a gente está aqui com basic usage, mas eu poderia colocar como, por exemplo, sei lá, nome completo. Esperar ele atualizar a aplicação. Aí agora aqui ele veio como nome completo. E eu poderia também fazer um bind de um valor para esse input aqui, né? Por exemplo, passar um value para ele aqui fixo, certo? E ele iria também atualizar aqui e trazer um value fixo.
Só que o interessante, né, da gente trazer um value, se a gente coloca um value fixo, a gente não consegue editar, certo? Porque a gente tem que fazer essa parte do data binding, né? A gente tem que fazer esse valor aqui ser alterado com o estado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um estado, como por exemplo, name, né? Deixa eu chamar um carinha chamado setName. Dizer que ele recebe o valor de um hook use state. Ele inicia vazio, tá? Aqui. E o valor dele é esse estado. E quando esse texto for alterado, né, no onChange desse texto, eu vou pegar o meu event e vou chamar o meu método setName com o quê? Com o meu event.target.value. Beleza? Que a gente pega aqui. Exatamente como a gente faz com o React.js, né? Porque, obviamente, isso aqui é React.js. A partir desse momento, eu posso digitar aqui, por exemplo, Daniel, e ele está funcionando, né? E se eu estivesse inspecionando, por exemplo, colocando esse código, esse valor dessa variável, né? Exibindo ele em algum lugar, então deixa eu criar um fragment aqui em volta para retornar tanto o input quanto o valor de name, eu poderia ver ele sendo alterado ali em real time, né? Em tempo real. Então, por exemplo, o Daniel, olha só que legal, ele está atualizando ali em cima. Isso aqui é básico de React, eu não vou entrar nesse mérito aqui, beleza? Então, agora que a gente já falou de formulários, né, a gente começou a falar de formulários, vamos fazer um formulário completo aqui com o anti-design. Então, para isso, a gente vai estar criando, a gente vai precisar de um outro carinha aqui em volta, né, chamado form, que ele está até antes aqui do input. Beleza? Então, para isso, a gente vai precisar desse form aqui. Eu já sei como ele funciona, tá? Eu já sei como é que tudo funciona. Não tudo, mas a maior parte das coisas do formulário aqui funcionam, beleza? Eu estou no carinha errado, estava no checkbox, né? Eu já sei como é que funciona mais ou menos o formulário, então eu já vou criando aqui as coisas e mostrando para vocês em vídeo. Mas tudo que eu vou falando aqui, você pode dar uma olhada na documentação e com o tempo você vai se adaptando à forma de trabalho aqui com o anti-design, beleza? Então vamos lá. Para eu criar um formulário, eu vou retornar ele aqui dentro desse body mesmo, certo? Então eu simplesmente importo um carinha chamado form, lá do meu, ele já fez o auto-import, né? Lá do meu anti-design. Na verdade ele fez o auto-import no lugar errado, então nesse caso eu vou ter que importar na mão, aqui, show de bola. E aqui dentro do meu form, o que eu vou fazer? Eu tenho diversos form.item, show de bola, que são itens dentro do meu formulário. E cada um desses itens, ele tem geralmente um label, né? Eu posso passar um label para ele, então como por exemplo o nome completo. E dentro de cada um desses itens, eu posso ter os meus inputs, né? Que era aquele input que eu tinha lá. E também o meu item, ele geralmente tem um name, tá? Que a gente passa aqui. Eu vou passar esse name como, sei lá, full name aqui, beleza? E o input a gente pode passar um placeholder, né? Como por exemplo um exemplo, né? Tipo Daniel Bonifácio, show de bola. E aí vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Olha só, ele já criou para a gente um formulário aqui com o nome completo e com aquele placeholder que a gente tinha colocado anteriormente. Uma coisa bacana também do form é que ele vem por padrão desse jeito aqui, né? Tipo um item em cima do outro. Então eu poderia, se eu colocasse outro form item aqui, como por exemplo e-mail, né? Uma field e-mail com placeholder exemplo, sei lá, daniel.bonifácio@algaworks.com, ele iria adicionar um item acima do outro, né? Olha só, desse jeito aqui. Só que a gente pode simplesmente colocar esse alinhamento de outra forma, tá? A gente pode colocar uma outra forma aqui, que se eu não me engano é vertical. Bom, ao invés de eu ficar tentando procurar aqui, lembrar de cabeça, eu vou simplesmente procurar aqui um formulário com o tamanho do jeito que eu quero, né? Que é uma field do lado da outra. Aqui, ó, layout. Beleza, já achei. Então a própria que eu estava procurando era layout. Show de bola. Eu preciso passar para ela aqui, meu teclado está desconfigurado de novo. Eu vou passar ele aqui. A gente tem essa opção, tanto horizontal, né? Vamos ver como é que fica o nosso formulário aqui através da opção horizontal. Ele fica do jeito que estava aqui, beleza? A gente tem a opção vertical, fica basicamente dessa forma aqui. E a gente tem a opção inline também, que ele vai deixar um item ao lado do outro. Show de bola? Eu gosto de estar utilizando essa opção vertical,
tá? Que ela é a melhor opção no meu ponto de vista. E eu combino essa opção vertical aqui com o grid, o sistema de grid que tem dentro do anti-design. É sobre ele que eu vou estar falando aqui agora. Então, vou adicionar aqui mais alguns itens, né? Então, como por exemplo, nome, e-mail, senha, né? No caso aqui, password. Vou colocar aqui como senha. Esse input aqui, ele vai ter como type password, né? Porque a gente não pode exibir a senha do usuário ali em si. E aí eu preciso passar também... acho que é só isso. Isso aqui é suficiente. Aí aqui eu já tenho esses três caras, né? Tem um formulário com nome, e-mail e senha. Só que está uma field acima da outra, né? Eu gostaria que o nome e o e-mail ficassem um do lado do outro aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso estar utilizando uma row, né? Eu posso estar criando uma row exatamente como é no Bootstrap, tá? Se você já trabalhou com Bootstrap, você vai ficar bastante familiarizado com isso, certo? E dentro de uma row eu tenho diversas calls, certo? Eu fiz o auto-import, tanto da row quanto do call aqui, beleza? Talvez você não viu, por isso que ele já não está dando nenhum erro aqui. Show de bola. E aqui dentro de cada row, na verdade dentro de cada call, eu tenho diversos spans, né? Eu posso colocar uma coluna com spam, por exemplo, aqui de 12, certo? E ele vai pegar a metade da minha tela. Você vai ver isso funcionando aqui agora. Então, eu criei uma row, né? Ou seja, eu criei uma linha, e dentro de cada linha, na verdade, dentro dessa linha, eu criei essa coluna, certo? Com um espaçamento, né? Ou seja, ocupando 12 colunas, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Vou criar mais uma call. Vou colocar ela aqui com spam de 12, beleza? Vocês já vão ver qual é o efeito disso. E aí eu vou colocar o meu form item aqui dentro. Show de bola. Vou deixar ele desse jeito aqui. E aí se eu voltar na aplicação e atualizar, olha que legal o que vai acontecer. O meu nome completo e o e-mail ficou exatamente um ao lado do outro, tá? Então vamos dar uma olhada na estrutura para entender o que está acontecendo aqui. A gente criou uma row, né? Que é essa div aqui, anti-row, tá? Que é basicamente uma linha. E dentro dela a gente definiu duas novas colunas. E essas colunas ocupam, ele tem um total de 24 colunas, né? A gente tem um total, né, dentro do grid de um espaçamento de 24 colunas. E ele cada uma delas ocupou metade, né, das 24, porque a metade de 24 é 12. Show de bola? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, sei lá, só 6 aqui nessa coluna, e colocasse 16, não, 16 mais 16, 22. Tinha que colocar 18 aqui nessa de cima. Esse nome completo, ele vai vir até mais ou menos aqui, certo? Exatamente, ó. Ele ocupou um pouco mais de espaçamento. E se eu coloco 24 nesse aqui de cima, ou seja, ele vai ocupar 100% das colunas, o e-mail vai acabar sendo jogado lá para baixo, né? Olha só que bacana. Ele ficou ainda com o tamanho que ele deveria ficar, que a gente passou, né? Que é o tamanho que ele ocupa 6 colunas do total de 24 que a gente tem. Porém, ele foi jogado para a linha inferior. Por quê? Porque o nome completo está ocupando o total de 24 colunas. Então, esse é basicamente o sistema de grid. É muito parecido com o sistema de grid do Bootstrap. A diferença é que, ao invés de 12 colunas, ele utiliza 24 colunas, né? Ele utiliza o dobro de colunas aqui e pode te dar um pouco mais de flexibilidade. Bom, então eu vou adicionar também uma call aqui para a senha, certo? Vou adicionar ela. Desse jeito aqui. Eu vou colocar um spam aqui nesse carinha de 12 também, beleza? Na verdade eu vou colocar 18 nesse cara aqui. Ele vai ocupar o restante aqui do meu formulário. Vamos distribuir exato, né? Vamos colocar 12, 12 para ficar melhor, porque ficou, apesar de ter ficado didático, isso aqui ficou feio, certo? E é uma coisa que também pode estar te incomodando nesse momento, assim como está me incomodando, é que um item está colado no outro, né? Você pode ver aqui que tanto o e-mail quanto a senha, eles estão colados no outro. Às vezes a gente quer deixar um espaçamentozinho aqui. Como que a gente deixa esse espaçamento? A row, ela tem uma propriedade chamada gutter, beleza? Que você passa quantos pixels você quer de gutter dentro da sua row, né? Ou seja, qual o espaçamento entre cada um dos itens
na verdade, qual o tamanho do espaçamento entre cada um dos itens, certo? Então aqui a gente assumiu agora que temos 24 pixels de espaçamento, certo? Entre e-mail e senha, certo? E se eu tivesse um outro campo aqui, né? Se esse campo aqui de cima fosse, sei lá, vamos botar 8 nesse, 8 nesse e 8 nesse, né? Para cada um ficar com o tamanho de 8 aqui, iriam ter espaçamentos de 8 entre cada um deles, beleza? Então é para isso que essa propriedade row, na verdade essa propriedade gutter funciona dentro de row. Bom, então por fim aqui, só para finalizar a introdução, vamos ver como que a gente captura os dados que vêm desse formulário. Então a gente acabou de criar um formulário. Você pode estar estranhando, falando, nossa Daniel, o formulário fica muito não é estranho, né, mas verboso escrever um formulário, né, fica com bastante informação. Dessa forma, infelizmente eu também acho que poderia ser um pouquinho mais clean, né, a leitura desse código, mas é desse jeito que se trabalha, né? O anti-design ele é bastante verboso. Mas vamos ver como que a gente captura aqui os dados dentro do nosso... depois que a gente faz o submit dos nossos dados, beleza? Dentro do formulário. Então, eu vou adicionar aqui embaixo uma propriedade, né? Vou adicionar aqui abaixo uma nova row, beleza? E eu vou dizer que ela tem o justify end, tá? Então, ou seja, eu vou... É basicamente como se eu fosse adicionar aquela propriedade do display flex, justify content flex end, né? Ou seja, alinhar os conteúdos aqui à direita, e eu vou adicionar um novo botão aqui, né? Vou chamar esse cara aqui de button. Show de bola. Então ele fez o auto-import do button lá do anti-design. E aqui dentro dele eu vou colocar como salvar usuário, por exemplo, certo? E eu vou passar o type, né, o HTML type desse botão aqui. É interessante que o type do botão é uma coisa, tá? Você pode passar ele aqui como primary, por exemplo, que ele vai definir basicamente qual o estilo do botão, né? Então se eu salvo esse botão aqui como type primary, ó, ele nesse momento estava branquinho. A partir do que eu salvei ele como type primary, ele ficou azulzinho, né? Ou seja, que é o tipo desse botão. Só que quando a gente quer definir o tipo dele, porque o botão dentro do HTML tem um atributo type, a gente utiliza esse HTML type aqui como submit. Show de bola. Que é para a gente dizer que esse aqui é um botão do tipo submit, que ele vai fazer um submit desse formulário nosso aqui. E o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou simplesmente, em volta desse form, dentro do meu form, na verdade, ele tem uma propriedade chamada onSubmit. Na verdade, é onFinish, não é onSubmit. E eu posso passar uma função aqui para ele, certo? De callback. Então, eu vou chamar aqui uma função, vou criar uma função, né, vou chamar de onFinish, na verdade, handle finish. Beleza. Ele vai receber aqui, sei lá, um A, que é do tipo N, e faz o console log desse A aqui para mim. Show de bola. E a gente passa aqui dentro do onFinish, a gente passa esse método handle finish que a gente tinha aqui. Esperar ele atualizar. Show de bola. E agora eu vou colocar um nome completo aqui, sei lá, Daniel, e-mail batata. Escrevi errado, mas não tem problema. E uma senha aqui, 1, 2, 3, por exemplo. E agora se eu aperto ESC, né, ou melhor, se eu venho aqui na parte do console do meu navegador, porque é basicamente aqui que eu gostaria de visualizar, né, os dados, eu clico aqui em salvar usuário, olha que interessante. Ele trouxe para mim um objeto, beleza? E esse objeto ele tem uma chave e-mail, outra chave full name, uma chave password. Então cada um dos elementos, que na verdade cada um dos seus valores são os respectivos valores do formulário, né? Se eu limpasse aqui e escrevesse batata do jeito certo, por exemplo, eu clicasse em salvar usuário, ele ia trazer aqui no e-mail batata, beleza? E de onde está vindo essa chave e-mail, full name e password? Eles estão vindo daquela propriedade name que a gente colocou aqui dentro do nosso form.item. Show de bola? Bom, nesse momento eu tenho esse erro aqui no console, na verdade não é um erro, é um warning, né? Que ele está falando que a nossa propriedade name foi assignada, né? A gente tem uma constante name, só que o valor dela nunca foi lido, porque a gente criou um estado inútil aqui em cima, né? A gente pode simplesmente remover essa importação do useState aqui em cima e remover o estado também, beleza? Atualizando aqui a aplicação, esse problema deve parar de existir.
Bom, é isso, mergulhador. O vídeo de hoje eu não posso mostrar tudo, certo, do anti-design. Eu quis mostrar como que você configura ele dentro do seu projeto e mostrar uma aplicação muito prática e, na verdade, uma aplicação que acontece muito no dia a dia, especialmente de quem vai utilizar o anti-design, porque a gente, quando quer utilizar o anti-design, a gente, na verdade, quer adiantar CRUDs, né? A gente quer criar um sistema ali de forma um pouco mais rápida, de forma um pouco mais produtiva, e formulário é a coisa que acontece assim com mais frequência no dia a dia de um desenvolvedor, então eu já quis adiantar, mostrar como é que funciona o formulário. Beleza? Para você ver quais são todos os itens do anti-design, cara, vai levar um tempo, você não vai conseguir ler toda a documentação de uma vez, você precisa ter calma, ter paciência, assiste, vê certinho como é que funciona, vai entendendo como que é a lógica do anti-design, porque ele segue uma lógica, né? Ele segue uma metodologia de trabalho, então a partir do momento que você pega a manha de como que ele funciona, entende como que ele dá nomenclatura às coisas, como que ele retorna as coisas no geral, você vai se dar muito bem com ele, ele vai deixar você bastante produtivo, eu te garanto, beleza? Lembrando que o link para a documentação do anti-design vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também o link para você acessar essa aplicação, que foi a aplicação que a gente criou, também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link lá para o GitHub dela, beleza? É isso, mergulhador, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer aprender um pouco mais sobre React.js, então eu recomendo que você acesse o primeiro link aqui na descrição, tá? É o link para o curso Ignição React, é um curso que vai levar você do zero ao nível intermediário em React.js. Lá a gente não aborda anti-design, mas a gente aborda a criação de componentes do zero, então você meio que aprende a criar um próprio anti-design lá dentro. Claro que não com todos os componentes, mas assim, os fundamentos do React.js você vai aprender lá dentro sim. E também recomendo você seguir a gente nas redes sociais, os links também estão aqui na descrição do vídeo, porque tá chegando uma coisa muito bacana que envolve o React.js daqui a pouco, aqui na AlgaWorks, e se você seguir a gente nas redes sociais, você vai saber em primeira mão, beleza? Então é esse, mergulhador, espero que você tenha gostado desse vídeo, vejo você no próximo, até mais!